Esse show de luzes é o que chamamos Big Bang. Pelo que sabemos, tudo começa aqui. No meio ali, naquela ponta, naquele aglomerado, naquele sistema, aquele pálido ponto azul, é o que chamamos de lar, nossa casa, o planeta Terra. Vamos olhá-lo mais de perto. Depois de algum tempo de evolução da vida nesse planeta, os humanos compreenderam algo que carregam até hoje, intrínseco, que não é preciso dizer, mas que fala muito: a arte. A quantificação das coisas. E então, a serem contadas, cada povo, em cada região, possuía sua forma única de gravar na história. Assim, o que chamamos de sociedade se estabeleceu, observando, retratando, contando, imaginando como poderia ser o futuro. Nos tornamos muitos, estávamos em busca da expansão. Novos territórios, novas descobertas. Os pensamentos da sociedade antiga, voltados não só para a sobrevivência, mas sim para desfrutar da vida, da arte. Nesse ponto da história, algo parecido com isso acontecia. Mais um passo, dos vários passos que o homem daria, a compreensão pelos astros ficou cada vez mais necessária para os povos antigos. Com o passar do tempo, voltemos agora para o século 6 a.C. Teremos Aristóteles. Um exemplo de um dos pensadores mais influentes de seu tempo, filósofo grego, buscava compreender a natureza, o ser humano, o pensamento, significados para os fenômenos. Achamos, por muito tempo, ser o centro de todo o universo. Demorou cerca de 1800 anos para outras pessoas tentarem refutar a centralidade do universo. Eu digo tentar, porque quem tentou, penou. Esse que está na rosa se chama Galileu Galilei. Nesse momento, ele decide entre dizer a verdade sobre a teoria em que trabalhou muitos anos ou não ser condenado. Por esse, no canto da mesa, que não parece estar ali para falar sobre astronomia. Ele representa a igreja. Mas o que ele faz ali? Idade das Trevas. Giordano. Ele escolheu errado. Esse foi o fim dos que escolheram errado. Voltamos nesse momento da história para falar sobre um dos importantes nomes da física, Isaac Newton. Quando ainda jovem, Isaac era um estudioso, gostava de trabalhos manuais. Construiu até mesmo um moinho de vento na infância. Após sua mãe se casar novamente, passou a viver na casa de sua avó. Aos seus 14 anos, Newton volta a morar com sua mãe e, ao invés de ajudar nos afazeres na lavoura, passa a maior parte de seu tempo imerso em livros. Aos 18 anos, é aceito no Trinity College, na Universidade de Cambridge. Recebeu seu grau de bacharel em artes 4 anos depois. Entre 1665 e 1667, a universidade ficou fechada. O motivo? A peste bubônica. Assolou a Europa, exterminando 1/10 da população. Contudo, este momento foi proveitoso para Newton.
No tempo que ficou na casa de sua mãe, o jovem realizava diversos experimentos, pesquisas, considerado na história um dos últimos alquimistas. Entre as descobertas que fez, Newton trouxe a lei fundamental da gravitação. Ainda descobriu diversos fenômenos ópticos, como a dispersão da luz branca, espelhos e lentes. Estabeleceu as 3 leis da mecânica, ou leis do movimento. E para melhores estudos, inventou o método do cálculo diferencial e integral. Poderíamos falar muito sobre Newton, mas focamos em sua descoberta mais discutida posteriormente. Newton afirmava que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Tal afirmação abriu inúmeras brechas para o estudo dos fenômenos ópticos. Apesar de Newton ter feito contribuições significativas na compreensão da luz, sua teoria corpuscular aos poucos perdeu força para a teoria ondulatória da luz, proposta posteriormente por Thomas Young e August John Fresnel. Embora Newton não tenha atuado diretamente na termodinâmica, seus trabalhos sobre as leis do movimento e a gravitação universal permitiram estabelecer uma base sólida para as futuras descobertas nesse campo. Os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento, calor e trabalho, fundamentais para a termodinâmica, foram desenvolvidos ao longo do tempo por cientistas como Carnot, James Joule, Rudolf Clausius. A junção dos conceitos de energia e calor, ligados à compreensão da termodinâmica, foram o estopim necessário para a ascensão de uma nova era, a Revolução Industrial. Alguns físicos, como James Watt, aprimoraram a eficiência das máquinas a vapor, que foram amplamente utilizadas nas fábricas e nas locomotivas, impulsionando a produção em larga escala. O século XIX viu a ascensão da Revolução Industrial, impulsionada por avanços na física aplicada, como, por exemplo, as máquinas a vapor. Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo, estabelecendo as bases para as comunicações modernas e a tecnologia elétrica ao associar ondas eletromagnéticas, tanto quanto o campo elétrico com o campo magnético. Pensava-se que a física havia acabado, que restavam apenas 2 nuvenzinhas no horizonte. Eram apenas erros de cálculo que poderiam ser facilmente resolvidos. Contudo, não era o que todos esperavam. No início do século XX, a física quântica emergiu desafiando as concepções clássicas e revelando um universo mais estranho do que imaginávamos. Um universo cheio de saberes a serem compreendidos.